Boa noite a todos. Estamos na nossa reunião da ABRAP Mato Grosso do Sul, agradecendo a presença dos que estão aqui, estarão conosco, e agradecendo já também a visualização depois na gravação pelo YouTube. Hoje o tema é posses e quem vai falar hoje é a psicóloga Renata. Com você, Renata. Alô, gente, boa noite, então. A gente vai dar continuidade, então, ao estudo do livro, né, Momentos de Saúde e de Consciência, da série psicológica Joana de Ângeles, né, e hoje com esse tema posses. Né? Então, assim, esse capítulo, a mentora, ela se dedicou, né, a trazer a discussão, né, a análise sobre o sentido das posses na nossa vida, né? Aquilo que nós julgamos necessário para viver, né? Aquilo que nós julgamos ser insubstituível, né? Prioritário, né, na nossa vida. Para iniciar, né, a nossa discussão de hoje, eu fui buscar na mitologia se existia algum deus, né, específico que falasse do arquétipo da riqueza. E aí eu descobri esse deus aqui, tá? Que é chamado Pluto, né? O som dele é Pluto, mas ele escreve Plauto, uma coisa assim, né? A gente vai ver aqui um pouquinho da história dele. E que eu achei bastante interessante na mitologia, ou como que é a origem desse arquétipo da riqueza, e nos remete a já iniciar, né, a nossa discussão. Então, vamos lá, vamos saber o que é que se diz na mitologia, né, sobre o arquétipo da riqueza. Bom, então, começa-se assim. Deixa eu colocar aqui para baixo, isso aqui está bem na frente da minha... Tem que baixar aqui. Bom, é Ploutos que se escreve, Ploutos, né? Mas a gente fala Pluto, né? Então, a história, ela começa assim. Quando Hades raptou Perséfone. Hades é o deus do submundo, né? É o deus que recebe os mortos e fica cuidando deles, né, no submundo. Ele seria algo semelhante àquele deus do barqueiro, né, chamado o barqueiro, que faz o transporte das almas na mitologia egípcia, né, e leva os mortos para o julgamento, né, e depois, posteriormente, ou para o céu, né, ou para o inferno. Então, assim, Hades seria como se fosse o barqueiro, né, na mitologia grega. Então, diz na mitologia, né, que em determinado momento, Hades se apaixonou por Perséfone e a raptou. E Perséfone era filha de Deméter e Zeus, né? Zeus era o grande deus do Olimpo, era o poderoso, né? O pai de todos do Olimpo. E quando Hades raptou Perséfone, Deméter, que era mãe, né, de Perséfone, ela começou a perambular pelo mundo, né, em tristeza, à procura de sua filha. E quem que era Deméter? Deméter era a deusa da terra fértil, soberana da natureza e responsável pelo amadurecimento anual do grão. Ao final do verão, todos lhe agradeciam pela fartura, né? Então, era Deméter que era responsável pela produção, né? Ela que era responsável por tornar a terra fértil para que dali pudesse se produzir os grãos. E ela, na sua tristeza, por ter perdido a filha Perséfone, que foi raptada por Hades, ela passou a perambular atrás, então, né, de Perséfone e não mais fazer o seu trabalho, que era o de mandar energias, né, para que os grãos fossem amadurecidos e assim pudessem ser colhidos pela população da terra. E a terra, então,
tornou-se árida, né, após a partida de Perséfone. E somente quando Deméter conseguiu reencontrar a filha foi que a terra voltou novamente a florescer. Então, essa é uma historinha à parte, né? Porque Ploutos, né, ou Pluto, ele é filho, né, de Deméter também. Então, deixando a terra depois de vê-la fértil, Deméter, então, voltou a morar no Olimpo, deixando a sua herança na terra. Durante as bodas de Cadmus e Harmonia, Deméter conheceu Lásion, um jovem estrangeiro, parente da noiva. Né? Ela foi, né, num casamento e ali ela conheceu Lásio. E daí eles se apaixonaram, né? E da noiva que viera do Ocidente com seu irmão Dárdanos, incentivados por uma promessa de fartura em terras do Oriente. A deusa entregou-se ao mortal. Lásio era mortal, né? Perséfone era, Deméter era uma deusa. Ela se apaixonou, né? E se entregou ao mortal Lásio, provocando a ira de Zeus, que lançou-lhe um raio, levando-o à morte. Da união de Deméter e Lásio, e assim, os deuses eram assim, né? Eles já se conheciam, eles já procriavam, né? Era uma coisa assim, que saía Deus da cabeça, da perna, saía deuses procriando de tudo que é lado, né? Da união de Deméter e Lásio nasceram os gêmeos Ploutos, o deus das riquezas, e Filomenos, o deus da agricultura, e Coribas. Assim como a mãe, Pluto, tinha a qualidade da generosidade, né? Ele assim como Deméter, né? Pluto, que era o deus da riqueza, ele tinha a habilidade de expandir, de espalhar com generosidade tudo aquilo que dizia respeito à sua energia de riqueza. Então, ele passou, assim como a sua mãe, né? Andava pelo mundo, levando a cornúpia da abundância, que fazia jorrar. Cornúpia, tá, gente? Ele é como ele é um artefato. Cornúpia é como se fosse um chifre, sabe, guampa, né? É como se fosse um berrante, né? Só que gordinho. E aí tem essa imagem, se vocês procurarem por cornúpia no Google, vocês vão ver assim um chifre gordinho e de dentro dele jorrando flores, jorrando frutos, né? Então, levando a cornúpia da abundância, que fazia jorrar infinitas riquezas somente para as pessoas justas, sábias e honestas. Aí, olha só, gente, o que aconteceu? Zeus não gostou nada disso, né? Zeus considerava que Pluto não sabia fazer distinção e assim tornou-o cego. Então, a riqueza tornou-se cega para que favorecesse indiferentemente os bons e os maus. O tempo passou e o cego e maltrapilho Deus da riqueza continuou privado de escolher a quem distribuir a dádiva da fartura e da bonança. Destituído da visão, entendera que o castigo de Zeus representava a inveja dos bons. Certa vez encontrou Crêmilo e seu fiel escravo Carião. Crêmilo era um modesto agricultor e, preocupado com o futuro do filho, viera consultar o oráculo de Apolo para saber o que era melhor para o rapaz obter êxito na vida: permanecer bom e justo ou ser moldado o seu caráter para ser injusto e canalha. Então, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui? Então, assim, pesquisando, né, sobre essa questão do arquétipo da riqueza, bom, primeiro eu gostaria de saber de vocês primeiro, né? Vou colocar só o meu ponto de vista, não, né? O que vocês conseguem entender, analisar, filosofar sobre esse início do arquétipo da riqueza dentro da mitologia grega? Eu percebi pela sua fala e pelo que está escrito aqui que ele era um arquétipo, era um deus, só que ele também estava submetido ao grande deus Zeus, né? Uhum. E Zeus, ele tinha lá, como todo deus, né? Ele tinha lá suas raivas. E ele lascou
Ele lascou uma raiva dele no sentido de deixar cego o Deus da riqueza. Então, o Deus da riqueza que era justo, bom e que queria distribuir de forma certa, perdeu essa característica por conta desse. Porque aqui, pelo que você contou agora, a culpa toda é dos Zeus, né? Porque foi ele que deixou o Plutus cego. E aí, como cego, ele não teve mais condições de escolher entre uma coisa e outra. Claro que isso é simbólico, né? Sim, sim. Mas existe aí uma força, né? Além, né? E o Zeus aí, como na mitologia grega, ele é o maior dos maiores, né? O Zeus. Tem o Hades, né? Tem o Poseidon, quem mais? São 4. O Apolo, né? Qual que são os 4? Hades, Poseidon, Zeus e Apolo, acho que é isso mesmo, né? Mas eu acho que o Zeus aí é o poderosão, né? E aqui esses deuses menores. Eu acho que tem um paradoxo aí quando ele Isso, fala aí, Maria. Destituído de visão, entender que o castigo de Zeus representava a inveja dos bons. Se são bons, como é que tem inveja, né? Então, assim, será que existiria uma justiça realmente se a riqueza ficasse somente na mão dos bons, né? Essa é uma E pergunta. esses bons teriam inveja, né? Só eles querem ter a riqueza, né? Quer dizer, os maus não teriam direito a ter a riqueza, né? Então, assim, o que eu achei bastante interessante aí é que o arquétipo da riqueza, ele remete a uma contradição, né? Quer dizer, a uma contradição, que assim, a distribuição da riqueza, inicialmente, era para ser só para quem? Para quem era considerado bom e justo. Mas se é bom e justo, e se é democrático, então por que privar os outros de também? Está tendo um julgamento, né? Está tendo um julgamento, e aí quem só talvez os Zeus para fazer esse julgamento de forma correta, né? Talvez o Pluto não teria essa capacidade de julgar quem é bom e quem não é. Que aí vem aquela questão da verdade, né? Para se julgar, né, o que é bom e o que é justo, para poder distribuir a riqueza, o que é bom e o que é justo passa pelo crivo de quê? Do quê e de quem? Exatamente, de quem. Aí, né? Então, assim, então aí Zeus, né, chega e fala, não, mas isso não está certo, a riqueza ela tem que ser distribuída a todos. Né? E aí cada um que vai saber e o que vai fazer com essa fatia de riqueza que recebeu, né? Então ele como deus do Olimpo, né, Zeus, ele exerceu a sua sabedoria e que com certeza não era bem entendida, né, pelo Olimpo, né, e também pelos aqueles que também não eram deuses, do porquê que ele agia assim, e ele era considerado extremamente severo, né, na aplicação dos seus castigos. Então, achei interessante porque, para a gente colocar que essa questão da riqueza, né, que agora a gente vai entrar no tema da Joana, como que a Joana diz, nos remete a pensar, né, sobre a questão do merecimento, né? Então, vamos lá. Bom, o que Joana diz sobre posses? Bom, ela começa nesse capítulo dizendo o seguinte: posses. O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se. Poucas palavras, né? Como sempre, Joana, mas, né? Mas só daqui já dava assim uma palestra, né? O verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. Então,
posses, né? Desculpa, para Joana, não é a posse em si, mas o como você sente e se permite ter essa posse. E Quem aí, mais ela doa, melhor, mais possui, né? exatamente. O que se tem, na verdade, não se tem, se deve. Sim. O que se tem, deve-se. E quando se oferece, Possui. possui-se. Porque não perde, né? O Porque que não você perde. oferece, você não vai perder. Exatamente, porque não perde. Porque não perde. Se você ofereceu, você se desprendeu. E se você se desprendeu, então realmente você conseguiu entender o objetivo de possuir aquilo. É extremamente filosófico isso, né, gente? É. Não, e você só oferece aquilo que você tem. A partir do momento que eu ofereço, é porque eu possuo aquilo. Então, isso que isso que é o diferente desse entendimento, porque falando em posses materiais, né, assim, pessoas assim extremamente abastadas que tenham muita coisa e que não conseguem oferecer aquilo, não se sentem, na verdade, não se sentem ricas. É. Ela não, é como se ela não possuísse aquilo, né? É Como se como se ela, ela não fosse. Isso, ela a não partir. está satisfeita, não tem uma satisfação Não, com nunca aquilo. está satisfeita. Exatamente isso. E a Joana vai falar sobre isso mais detalhadamente. Então, aqui, ó, o que mais que ela diz aqui, ó? Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil, né? Então, aqui, Joana vai falar muito sobre a questão da energia, a energia do dinheiro, né? Que é assim, uma vez eu vi, eu não lembro onde que eu li sobre isso, que é a questão de você poupar, né? É que o dinheiro ele é tão energia que quando você poupa muito, você precisa expandir, começar a fazer alguma coisa para descarregar aquele excesso. Porque senão se corre o risco de uma perda abrupta, né? Eu vi isso uma vez, eu acho que foi num curso ou num vídeo que eu li, que era até junguiano, que falava sobre essa questão da energia do dinheiro. E quando você também não tem nada, né? Quando você não tem nada, é preciso fazer o movimento de reter. Então, esse reter e expandir faz parte de conseguir dar um movimento energético para esse dinheiro, a fim de que ele proporcione, né, a alegria, tanto a si quanto aos outros também. Porque se não for assim, é um recurso inútil. Se eu não movimento esse dinheiro, se eu não faço alguma coisa com ele, em meu benefício, em benefício do meu próximo, ele fica um recurso inútil. Aí vem uma catástrofe e leva seu dinheiro embora. Leva tudo, é verdade. Você fica doente, gasta tudo no hospital. Exatamente, É mais ou exatamente. menos assim. Exatamente. Eu até fui buscar o livro do, não sei se vocês conhecem, Huberto Holden. Eu conheço. E ele fala que aí é o bem que te possui. Uhum. O bem material que te possui, você não o possui. Ele fala sobre isso, que a gente só pode possuir o que permite ser possuído. Então, é impossível ter o bem material. Porque... E cai nisso mesmo, né? Nessa energia que acaba sendo acumulada e... Exatamente. Então, assim, o que eu achei interessante é que, assim,
Não é que você não possa reter, né? Até por falando exatamente sobre a questão de recursos financeiros, né? Sim, mas isso também tem que ser movimentado. Porque se ele fica muito tempo em excesso, ele vai procurar uma via de escape, né? Aí é aquela coisa, aí são os negócios mal feitos, né? São os roubos, são as coisas intempestivas que acontecem, ou as ações, os fatos, né? Os acontecimentos que acontecem na vida inesperadamente, né? Então, a energia é sempre a de movimento, tanto para reter quanto para expandir. A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando quem a recebe. Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquinha-se, apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Né? Então, quase sempre isso acontece. Né? Por quê? Porque não tem o sentimento de possuir. Se existir esse sentimento de possuir, é uma coisa bem dicotômica mesmo, né? Porque o sentir que você possui isso não é na quantidade e não é na matéria, é você saber dar investimento de movimento para aquele negócio ou para aquela ação, né? Olha só, posso falar um pouquinho, uma dúvida aqui? Pode. Assim, eu estou lembrando daquela página do Evangelho, que é muito estudada e é polêmica, ela é debatida, né? Qual? Não se pode servir a Deus e a Mammon. Uhum. E outro dia eu estava ouvindo um palestrante bem assim, mergulhado na pesquisa das palavras, da etimologia, dos significados, e Mammon não é como se muito tempo se pensou, eu inclusive, né, lendo, sem estudar, sem estar com colegas, pensava que Mammon era assim, era tipo a dicotomia, era Deus e o diabo. Pensava que Mammon não é. Mammon é o dinheiro, o significado de Mammon em hebraico significa dinheiro. Uhum. Quer dizer, não se pode servir a Deus e a Mammon ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. E até aqui, quando você está assim, e Maria estão falando de dicotomias, a gente percebe que essa dificuldade que a gente tem num planeta de provas e expiações, e que a gente tem a coisa do materialismo, é tão importante para a gente ter o dinheiro, só que vem a Joana e nos alerta para essa questão, né? A gente que serve o dinheiro é o dinheiro que nos serve? É para ser escravo do dinheiro? Uhum. Se é para ser escravo, então eu vou possuir o dinheiro e vou ser escravo dele? Uhum. Então a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com o dinheiro, a posse, né? Sim, tem que decidir o que vai fazer. Exatamente, é disso que Joana fala. Decidir o que você vai fazer com a posse. Quer dizer, não é que você não possa ter, mas saber o que fazer com ele que é a questão, né? É que aí que fala do servir. O que é servir? Né? O que é servir? Você pode servir a Deus e a Mammon, né? O que é servir ao dinheiro? Você não dar, não dar uma amplitude, né, de simbologia para esse dinheiro, né? O dinheiro, ele fica apenas para prover coisas materiais. E a gente sabe que não é só que é só essa função que o dinheiro tem, né? Então vamos ver que assim que Joana ela vai aprofundando aqui, né, nas questões sobre a posse. Gente, eu não estou enxergando aqui para passar. Não estou conseguindo aqui.
Tá. Então, o que que ela diz aqui mais para frente? Ela diz assim: há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar, gerando as cirandas de investimentos, que permitem oferir lucros e vantagens. Os que assim tornam-se ricos vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da ganância financeira. Então, aqui ela vai falar sobre essa questão da escravidão. Né? Aquele que se escraviza no poupar, no ganhar, no investir, né? Acaba realmente levando o dinheiro para esse lado da servidão, né? Aí aqui ela diz assim: a riqueza em si mesma não é boa nem é má, né? Aí vem aquela questão do mito, lá do mito, né? Que ele estava mandando riqueza só para o bom, só para os bons, só para que ele achava que era justo, que achava que era bonzinho, né? E aí vem Zeus, na sua sabedoria de Deus maior do Olimpo, e fala: não, tem que ser para todos, cada um que faça uso disso da forma que lhe aprouver, né? E preste contas disso, né, para si mesmo depois. Então, aí Joana diz exatamente isso: a riqueza em si mesma ela não é nem boa e nem má, dependendo de quem a usa e de como é utilizada. A energia que se investe nisso, né? Com facilidade, gera o apego e o medo de perdê-la. Com facilidade, né? Não quer dizer que isso aconteça sempre, mas é muito fácil, né? Ter esse sentimento de apego, né? E medo, né? De perder o dinheiro. Empobrece outros indivíduos, enquanto dorme nos cofres da usura, permitindo que a miséria se generalize. E aí é que é a grande questão. O dinheiro que ele fica sendo amealhado, né, em quantidades cada vez maiores, né, em cofres, e ele não é utilizado para diminuir a miséria dos outros que não possuem, esse dinheiro é fadado uma hora ou outra a sumir. Mais cedo ou mais tarde, seja numa geração ou na próxima, esse dinheiro é fadado a desaparecer. Ô, Renata, Oi. E aí a gente poderia também entender que esse recurso que fica preso, ele é o responsável pela miséria do outro. Exato, por isso mesmo, Quando que se ele eu não for usado, ele vai guardo desaparecer. e não distribuo, por isso eu permito e eu sou responsável pela falta que existe por outro. Não importa que outro é esse, se está aqui perto, longe, em outro país, mas assim, essa prisão do dinheiro, ela vai permitindo que a miséria se generalize, né? Então, aí tem uma questão kármica, né? Gera uma questão kármica, né? Renata. Oi. Tem uma frase... Isso. Tá me ouvindo bem? Tô. Uhum. Tem uma frase que diz assim, que existem homens tão pobres que a única coisa que eles possuem é o dinheiro. E aí, quando a Maria disse isso de que prejudica o outro e que fica parado, fica ali essa energia desse dinheiro parado, isso a gente vê muito nas famílias que recebem heranças e tudo, né? E que sempre teve aquela briga pelo dinheiro, e o dinheiro só provocou a pobreza, na verdade. Não é? E é uma coisa tão interessante a gente observar essas questões de dinheiro, como que é uma questão, ela é muito mais energética do que realmente material, né? O como que, de uma geração para outra, verdadeiras fortunas, e eu tô falando isso porque eu já conheci, já vi de perto isso, de família,
né, que numa geração acumulou fortunas, verdadeiras fortunas mesmo, coisa assim de cinema. E em questão assim de menos de 20 anos, quando se passa para uma outra geração, aí por N fatores, saúde e também irresponsabilidade, tudo, gente, acaba tudo. Acaba tudo. Sabe, assim, é uma coisa interessante. Você fala assim, nossa, mas isso é um dinheiro que não acaba nunca, é muito dinheiro. Não. Ele realmente é uma energia que se dilui, que é uma coisa assim que chega a ser até mágico. Eu tenho uma experiência na minha família, dos parentes, né? E o pai trabalhou muito, conseguiu, assim, foi muito vitorioso, né, nas suas ações, conseguiu amealhar muito dinheiro, e aí ele desencarnou, passou tudo para o filho, e o filho, em 10 anos, acabou com tudo. Mas zerou, entendeu? De zerar, zerou o cofre. Tinha, assim, sei lá, uns 20 imóveis, e ficou somente com um imóvel que ele estava morando. E mesmo assim o imóvel não era dele, era da mãe. É impressionante isso, gente. Aí você fala assim, mas como que consegue gastar tanto dinheiro? É uma energia que é uma energia compensatória, é tão forte, quando eu falo compensatória, no sentido assim, de que foi acumulado tanto, né? Em casos semelhantes a esse, geralmente é assim, essas pessoas que são chamadas perdulárias, né, elas têm uma série de amigos que estão assim próximos, né, andando juntos, mas a única coisa desses amigos, entre aspas, é o dinheiro, é a riqueza que o outro tem. E na hora que esse toma posse dessa riqueza, os amigos chegam e levam tudo, entendeu? Levam todos os anéis, só ficam os dedos. Coisa até fácil de levar embora tudo, né? Renato? Pode pensar, além das heranças, a gente está tendo um exemplo assim muito, muito recente e muito polêmico. Anteontem, o cara da Amazon resolveu gastar um dinheirinho para dar uma voadinha através da terra. Eu vi. Então, a gente vai contextualizar essa lição da Joana nessa noite. Se me permite você, Renata, assim, não é só em relação a o que vai fazer com a herança. A dimensão energética, que se não se tem essa dimensão, esse significado do dinheiro, é muito particular de cada um. Quer dizer, o cara está vivendo num planeta que está tendo uma pandemia, onde milhares de pessoas, né, as vidas foram ceifadas, e o cara vai e ostenta um passeiozinho. Né? Ele vai e ostenta um passeiozinho até fora da Terra, como quem diz assim, o meu dinheiro, quando aqui não estiver legal, eu me mando. É mais ou menos assim, uma ostentação tão desnecessária, mas que o dinheiro literalmente sobe a cabeça da criatura, né, que não pensa no Criador, e a gente vai vivendo esses sucessivos equívocos comportamentais da humanidade. Eu tenho uma outra opinião a respeito disso, Fátima. Vamos continuar, gente, aqui? Também, eu tenho esse lado também de que, né, pode ser um simples gasto, uma esbanjação, mas, assim, por outro lado, ele é uma pessoa que está desenvolvendo um lado da ciência. O dinheiro que ele tem e que ele está gastando nisso pode vir, ele está investindo em algo que pode se tornar ciência para nós, né? Essa coisa de poder voar, de poder sair do planeta, tal. Se não tivesse talvez alguém que financiasse isso, provavelmente a gente não desse esse passo, né? Eu entendo, tá Maria. Dando um passo também. Então, assim, tem os dois lados, assim. Ele assim, eu dele,
Eu sei, eu entendo, Maria, assim, eu entendo também dessa forma, mas eu acho que eu concordo com a Fátima, só o sentido, assim, do momento. O momento é esse, o momento é para se fazer isso, com tantas mortes acontecendo em todo o planeta, com tanta gente desempregada, né, com tantos problemas que essa pandemia acabou gerando, né, a nível planetário, esse é o momento para isso, né? Então, assim, a questão não é nem assim se isso é também algo que pode beneficiar a evolução planetária. A pergunta é: esse é o momento? Ele poderia ter feito pegar esse dinheiro todo e investir em vacinas e sair distribuindo vacinas para a Índia, para a África, comprar e sair distribuindo vacinas. Olha, né? Olha o que Joana diz aqui, ó. Aprende a repartir, a fim de melhor compartires. O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és permanece, não se consome. Então, a questão é, né, o momento. Aí ela diz assim, reflete em torno da transitoriedade da existência física e compreenderás o quão é urgente aproveitá-la com propriedade. Imagem então, linda. Linda, né? Eu também adorei também. Quando eu vi, falei, é essa. Então, assim, é a questão do momento, a transitoriedade da vida, né, da existência nossa física, a gente tem que entender o que é urgente, né? O que é de urgente no momento, né? O que tem que ser feito agora, né? E resulta dessa análise filosófica uma sabedoria, né? Até da forma como a gente vai compartilhar as nossas posses. Aí, Joana, ela segue dizendo o seguinte, sobre a questão do tempo. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e a sua inexorabilidade, no que diz respeito à consumpção de tudo que é terreno. Então, é tudo muito frágil, né? Aquilo que nós consideramos de posses materiais é tudo muito frágil. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Eu vou falar uma coisa assim, bem simplória, né? Que é uma coisa que acontecia, né? Muito de questionamento quando eu morava em Ponta Porã, né? Então, assim, eu morei 15 anos em Ponta Porã, né, e até pelo fato de eu estar morando longe da família, né, tanto da minha família de origem, quanto da família do pai do meu filho, que também era que não era de Ponta Porã, né, era do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós fazíamos muitas viagens durante o ano por conta de estarmos distantes, né, dos familiares. E como a gente não tinha ninguém em Ponta Porã, nossa casa ficava por conta do Abreu, né? Assim, ele trancava a porta e saía, né? Ia embora. E passava, né, várias semanas longe. E aí, eu me lembro que uma vez uma pessoa falou assim, mas gente, você vai viajar? Eu vou viajar. Mas você não tem medo de largar a sua casa e ir, né, e roubar? Eu falei, olha, se roubar a casa, tá louco de bom. O pior é roubar com a gente lá dentro. Então, se eu chegar e ainda tiver pelo menos parede e teto para eu ficar embaixo, para mim tá louco de bom. Pelo menos eu vou ter onde dormir, tomar um banho chegando de viagem. Então, assim, você vai deixar de fazer as coisas, sendo que assim o tempo é tão frágil, a gente só tem o agora para fazer alguma coisa. E não vai fazer por medo. Por medo de perder gente, né? Não tem lógica isso. Se você parar para analisar, não tem lógica isso, né? Porque assim, ficar com medo de perder coisas materiais, né? Uma TV, um computador e tal, gente, isso aí depois, de alguma forma, a gente acaba conseguindo isso de um jeito ou de outro, seja por doação, seja por conseguir comprar, né?
Mas, assim, o tempo é o agora. O agora eu posso fazer alguma coisa diferente. Eu não posso deixar de fazer alguma coisa agora porque eu estou presa a uma questão material, né? Então, é bem... essa frase aqui da Joana, né, me lembrou essa explicação que eu dei, né, para essa pessoa quando perguntou, mas, gente, né, como que você vai viajar? E vai largar a sua casa sozinha? Ai, meu Deus do céu, né? Aí foi foi bem forte para mim essa questão de estar presa à matéria, né? Então eu preciso estar ali, grudada naquilo que eu consegui, né, de bens materiais, né? Se eu arredar o pé um pouquinho dali, pode vir alguém e me roubar aquilo, né? Renata, oi. E como a mentora, ela não deixa a gente fugir de nós mesmos. Eu acho interessante quando ela fala que a riqueza é uma energia nem boa nem má. Nem boa nem má. Você está usando bastante a terminologia energia. Então, eu penso, o dinheiro é uma energia neutra. Energia. E neutra, as pessoas só se mostram como elas são quando estão com ele. Né? E é bem isso, ela é uma energia neutra, porque a gente não pode ter nem medo dele, do dinheiro, né? Nem medo do dinheiro, medo de ganhar dinheiro, ou medo de você usufruir do dinheiro também, porque ele é uma energia neutra, e também não pode, a gente tem que se controlar para não ter o apego a ele. Então, nem tanto desprendimento, eu não ligo para dinheiro, eu não quero, também não é dessa forma. E também eu não quero trazer ele todo só para mim, né? Porque ele é exatamente isso, ele é uma energia neutra. Renata, isso daí teria, assim, alguma semelhança com o próprio conhecimento? Porque conhecimento é uma coisa neutra. Vai depender do que você vai fazer com o seu conhecimento. Porque, é isso aí. O conhecimento existe, né? Está aí você pode adquirir. Agora, o que você vai fazer com ele? Né? Qual é o seu nível moral, de evolução moral, que vai te dar direcionamento, né, para uma coisa boa, para uma coisa ruim. Né? É a mesma coisa, a pólvora foi inventada, ou foi descoberta, e qual é a utilização da pólvora? Tanto pode explodir um prédio, como pode assim, tirar rocha para fazer casas, coisas do tipo. Né? Então, depende daquilo que a utilidade que você vai dar para ele. É isso aí. Assim, uma coisa estéril. É uma coisa estéril. Entendeu? Ela não tem... o valor intrínseco dela não existe. Né? É aquilo. E o que você vai fazer com isso? Né? Você pode fazer uma coisa boa ou não. Vai depender do seu nível, né? Do seu estágio de caráter. Né? Qual é exatamente. A sua condição. Eu posso dar uma notícia boa, embora não seja economista? A gente tem uma notícia boa nesse momento. A gente está entendendo que caderneta de poupança não faz mais nenhum sentido. Mas não está fazendo nenhum sentido. É verdade, não rende nada mesmo, né? Caiu. Só pegando o gancho da fala aí do Júlio. Caderneta de poupança para mim, quando eu fiz 18 anos. Ele foi lá e abriu. Minha filha, isso aqui para você, se quiser estudar mais, barará, barará, barará. Meu pai, eu estou com 65 anos. Então, a caderneta de poupança, meu pai, espírita e tal, ele pensava, né? Ele sabia que ele não ia deixar, ele falava para mim, para o meu irmão adotivo, não vou deixar nada para vocês são meus filhos adotivos, o que eu deixo para vocês é o estudo, é a herança que eu deixo para vocês. Mas ele pensava assim nessas coisas, então, ele abriu a caderneta, mas ele não colocava nada não, ele abriu a caderneta, ele abriu a caderneta, mas ele não depositava. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu que comecei a depositar, sabe? Não foi assim. Eu fui entendendo. E hoje, 2021, né? É legal, a gente está evoluindo, tá vendo? Quer dizer, guardar dinheiro não precisa ser mais no colchão, tampouco na caderneta de poupança. Estamos vivendo uma época assim, né?
inédita, né? Para que guardar, cara? Para que guardar? Eu pensei em abrir caderneta para netos, mas eu falei assim com meu marido, não, para que a gente vai abrir caderneta de poupança para as crianças? Vamos ajudar a pagar um plano de saúde para eles estão vivinhos aí. Né? Os pais não podem pagar, são crianças, podem sofrer algum acidente, alguma coisa, uma doença, uma intercorrência, e a gente vai ficar doidinho com essa saúde aí no país. Então, é legal eu entender tá vendo isso. Aí o lado positivo do juro baixo? Tudo é dual, né? Tudo é dual na vida, né? Até a crise econômica. Toda crise leva a uma coisa boa, né? Tem que ter crise. Com certeza. Vamos continuar aqui, ó. Desse modo, que a mentora diz, desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais, que te alargarão os horizontes do entendimento. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, alargando os horizontes da crise da vida, melhor apresentando-te o significado e o objetivo da existência carnal. Aí ela diz assim: portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos que se te fixaram a personalidade e são responsáveis por problemas, doenças, insatisfações que te afligem. Então, olha só que interessante. Aí ela já vai para... Ela avança para a questão de que essas posses, né, esses apegos... E aqui, eu, por minha conta, vou alargar essa questão das posses, tudo que se relaciona a algo que é perecível, né? Isso não é só o dinheiro, né? Mas, assim, a tudo, né? Como o apego a um cargo, né? O apego a um trabalho, né? O apego ao lugar onde nasceu. Ao lugar, isso, né? Então, todas essas coisas são apegos, parece que você possui isso, mas não possui. Você não possui isso. Durante esse período de pandemia, nós criamos um atendimento de emergência, né? Aos servidores públicos, né? E aí, a última pessoa que eu atendi é bem isso. Era um homem que ele estava com problemas emocionais, depressão, né, muito forte. E ele dizia assim para mim, mas eu não posso ficar doente. Eu não posso tomar esse remédio, porque eu preciso trabalhar, porque eu não quero ninguém sentado na minha cadeira. E aí ele disse assim, né? Eu fui lá, eu tive que me afastar uns dias, aí eu voltei lá no meu serviço, na minha sala, e nem a minha cadeira estava no lugar. Pois é. Tiraram a minha cadeira do lugar, né? Então, aí, eu tive que começar a trabalhar, conversar com ele essa questão da transitoriedade, isso independente de religião, de espiritualidade, até porque ele é uma pessoa que não tem religião, né, que não acredita. Então, trabalhei com ele dentro dessa questão da energia, né? Que o trabalho é transitório, como tudo na vida, né? E que o problema, a depressão, era o pânico, o medo de perder as coisas, né? Então, só para a gente expandir um pouco mais, né? Que não é só a questão do dinheiro, né? Tudo aquilo que nos escraviza a algo material, né? Se caracteriza posse. Então, aqui, né, ela vai falar sobre que isso vai dar problemas, né? Insatisfações que vão gerar doenças. Não mais disputarás vaidades, nem te afetarão agressões, que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas, se não houver esse excesso, né? Esse sentimento de posse. Aí ela diz mais aqui: não te sentirás maior ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre.
Tuas conquistas não são mensuráveis por aplausos ou apupos. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável do supérfluo. Então, aqui ela diz aqui, ela fala aqui, a mentora ela vai falar subjetivamente sobre o apego também às necessidades de ser visto, né? De ser reconhecido, né? Ela diz aqui, tuas conquistas não serão mensuráveis por aplausos, né? Ou apupos, né? A riqueza, o apego à riqueza, para que ela dê soberba, né? Dê posição, né? Dê categorias superiores, né? De nível socioeconômico, para que aí exista o reconhecimento, né? Essas falsas, né? A ilusão falsos, mesmo. Né? Desejos, esses falsos, né? Desejos tiram a tranquilidade. E tudo que for ao contrário disso pode diminuir essa tormenta, né? É o que ela diz aqui, né? Resumindo, né? Fuja do supérfluo, né? Tá acumulando demais, dá um jeito de dinamizar, né? De agir em torno disso, né? Tá ficando supérfluo demais, é hora de colocar essas posses para se movimentarem. Vamos ver aqui. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização. Sejam-te as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade. A tua meta final é única. Aí, no final, ela termina com essas frases afirmativas. Eu acho interessante que nesse livro, né, eu considero um livro assim bem de meditação, né, porque praticamente ao final de todos os capítulos ela tem como se fossem mantras, né, umas frases afirmativas, né. Então ela diz assim, para que a gente repita isso, né, mentalmente e até verbalmente também. O estímulo divino emula-me ao avanço. As leis de incessantes mudanças funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Sou acionado por uma energia superior que me propele para as cumeadas da vida. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e a crescer. E é isso, gente. Então, ela termina, né, com essas frases afirmativas. E agora a gente pode... Stop share. Aí, agora sim. Aí, agora a gente pode discutir mais um pouco. Pode falar. A respeito da penúltima tela que você mostrou, né? Slide. Porque foi, assim, no comentário, falado que a gente não deve acumular, né? Não deve assim fazer assim dar muito valor ao supérfluo, porque o supérfluo acaba contribuindo para esse desequilíbrio. A questão mais que eu estou querendo me reportar é com relação às associações que você tem, e associações espirituais. Quanto mais você caminha por esse lado, mais parceiros deste tipo de coisa você arregimenta. Então, chega a um ponto tal que isso se transforma num processo obsessivo.
em que, para você se liberar, você precisa afastar aqueles que estão à sua volta, porque senão eles continuam assediando você e incutindo uma influenciação mental para que você continue nesse processo que é interessante para eles. Porque aquelas coisas que estão guardadas, aquelas coisas que estão cheias de mofo, de poeira, a sujeira que vai acumulando em torno disso, tudo isso é um ambiente próprio de espíritos inferiores, né? E que são dados a esse processo de influenciação e que não necessariamente é um processo obsessivo direto sobre a pessoa para fazer mal a ela, mas é um processo de transferência fluídica que esses personagens, né, eles demandam de você que está ali oferecendo oportunidade. Então, não é fácil. É a mesma coisa do camarada, da pessoa que consome droga, que se torna viciado. Ele não tinha, assim, necessariamente que consumir, mas experimentou uma vez, a segunda, a terceira, pronto. É um consórcio que se forma e todos são usuários da mesma droga, até possivelmente um problema maior. Mas isso são energias comuns que estão presentes e que é difícil você se livrar desse supérfluo e desse processo de acumulação, né? A gente já viu várias reportagens em televisão falando a respeito dos acumuladores, pessoas que se dão a esse tipo de processo. E enche a casa de porcaria, vira uma lixeira e eles não se apercebem disso. Eles não se dão conta desse processo que é deletério, é danoso, é prejudicial à própria saúde e que espiritualmente também tem as suas deformações, né? E tem todo um conjunto de associados participando desse processo do lado espiritual. Então, não é uma coisa muito simples, né? Dizer, não, se livra do supérfluo, não acumule. Sim, esse é o princípio. Você deve prestar atenção no início, não fazer isso, porque é a mesma coisa que você consumir a droga. Não consuma, não dê o primeiro trago, não dê a primeira picada, porque você é uma pessoa fadada, né? Um candidato a um problema muito maior. Até porque é energia, né, Júlio? Como a Renata está dizendo. Sim. É energia, energia, o dinheiro é energia. Então, se você acumula não só o dinheiro, mas que nem essa galera aí, né, que vive aí de colecionar obras de arte, né? Você pega um Renoir, um Monet e fica exibindo isso e de tempos em tempos você é roubado. Toda pessoa que é um colecionador, ele é um acumulador. É verdade. É terrível. Acumula essa energia. Você pega um Renoir, pega um Monet, pega um Picasso e fica negociando isso. Há séculos que se negociam esses quadros, né? Isso é uma loucura. É por isso que a Europa fica lá naquela marcação de passo, aí de vez em quando rouba lá do Vaticano lá um Miguel Ângelo. Meu Deus do céu, o que vai fazer com aqueles afrescos? Então fica todo mundo ali naquela capela Sistina, olhando para o alto. Essas coisas assim me deixam assim meia... assim, tem a questão da arte, né? Que aquilo tem uma simbologia, aquela pintura, né? Mas assim, uma coisa que nunca fez sentido para mim, né? Nunca fez sentido para mim é a questão de joias, acumular joias. Nunca fez sentido isso para mim. Eu falo assim, gente, aí eu falo assim, mas assim, por exemplo, eu sempre conheci pessoas que compravam joias, anéis, tudo assim, ouro, diamante e brinco e tal. Eu falo assim, mas você usa? Eu não vejo você usar as coisas que você compra, mas fica guardada porque vai roubar. Vou usar brinco de ouro para ir trabalhar? É um nonsense. Se perde, né? Vai perder uma fortuna, né, na orelha. Isso aí é o princípio do tio Patinhas, né? Que tem aquele copo para ele todo dia mergulhar nas moedas. Mas ninguém pode fazer isso.
E eu tenho uma história interessante, né? Lá de Ponta Porã também, né? Eu frequentava uma casa de uma senhorinha, ela já tem quase 90 anos, né? E ela tinha ela e o marido, de acumular coisas, assim, ele acumulava dinheiro, tanto que depois que ele faleceu, quando foram fazer a limpeza lá do quarto, acharam um baúzinho cheio de dinheiro que já nem valia mais. Que nem valia mais. E ela comprava joias, né? Então, ela tinha lá um negócio cheio de joia, de ouro e tal, né? Aí, depois, depois que ele faleceu, né? Ela continuou guardando lá as joias dela, né? E um dia ela comentou comigo assim, na mesa mediúnica, que ela era médium, né? Teve uma comunicação de um espírito que ele disse para mim assim, olha, daqui a tanto tempo, não sei se era meses ou dias, não lembro bem, ou semanas, você vai ter um presente, você vai ganhar um presente. Aí ela me contando isso já depois do presente que ela ganhou, tá? Aí, qual foi o presente dela? A casa dela foi assaltada, levaram o baú todinho. Se livrou do karma do negócio. Pronto. Aí ela falou assim, poxa vida, mas que espírito esse, hein? Veio falar do presente. O presente. Não deixou de ser um presente. Foi isso que eu falei para ela. Esse é o melhor presente que ela podia receber. Melhor presente. Porque ela se livrou. Gente, foi de uma vez só, não sobrou um anel para contar a história. Foi tudo. A gente só não pode garantir, porque está cheio de espíritos na mesa mediúnica cobrando quem é que roubou. Quem roubou, né? É que nem tem um palestrante carioca, ele já desencarnou. Uma pessoa super, super de bom humor, sempre, todas as palestras, livros dele, Djalma. E Djalma dizia assim, eu fico pensando essas mulheres, esses casais que ficam 50 anos, 60 anos casados, não consegue dar um dinheirinho na mão da esposa para ir lá comprar um par de tamancos, esses tamancos de salto alto. Aí, tá com o dinheiro da poupança, está lá todo dia conferindo o dinheiro da poupança. Desencarna. No dia seguinte, ele está lá na fila da Caixa Econômica. O espírito está lá na fila. Aí a mulher não quis dar um dinheirinho para comprar um par de tamancos. Daí ele olha lá, o saldo não tem mais nada. Ela comprou tudo em tamanco. Eu vi Ela comprou todos os tamancos da loja. Comprou tudo de tamanco. Eu vi ontem na televisão, falando de posses, né, de dinheiro, uma matéria sobre um grupo de voluntários, né, não lembro mais se é no Rio, onde que é, né, fazendo aquelas quentinhas, né, para a comunidade lá e tal. E aí eles deixaram no ar, na verdade, né, fizeram uma pesquisa, que é uma coisa que eu também tenho como sentimento, né, descobriram que os mais pobres, aquela quantidade percentual, os mais pobres, que não tinham quase nada, é que doavam mais. O percentual dos ricos que poderiam doar era muito pequeno, sabe? Em relação àquele volume lá, produzido lá, né? Então, é muito interessante que eu percebo isso sempre, sabe? E aí eu achei interessante, porque ontem na matéria confirmou uma coisa que para mim era um sentimento, né? E esse é muito triste, né? Porque se a pessoa tivesse o que tem mais, no caso, era uma quentinha, uma marmitinha, não é tanto dinheiro assim, né? Não é tanto, é alimento, né? Alimento não é tão caro, né? Se a pessoa tivesse mais, ela tivesse esse desprendimento, né? Para poder doar, quanta gente poderia comer. Até o senhor lá, que acho que é um artista plástico, que teve iniciativa de fazer isso, né? Ele falou, é só uma vez, não sei se é na semana ou no mês que eles fazem, é só uma vez. Mas esse dia que eu dou, né? Um pouco do meu recurso, inclusive a própria feitura do alimento, ele falou assim, é o dia mais feliz da minha vida.
Eu me sinto que não tem como descrever a satisfação que eu tenho nesse dia. Pelo menos X pessoas, que eu não lembro mais, X pessoas eu sei que hoje vão comer, sabe? Então, assim... Satisfação, é. Se tivesse um pouquinho mais essa espírito de solidariedade mesmo, né? Eu acho, sabe? Mas parece que o que acompanha... Um X de dinheiro, né? Um dinheiro... Gente, não vai fazer tanta falta, né? Mas o que Isso eu já vivi eu lembro, há muitos anos atrás, com a moça que trabalhava comigo, trabalhou 9 anos, ela tinha 4 filhos, né? E era, claro, estava trabalhando de doméstica, era o marido, eram bem pobres. Aí, uma vez, eu sempre mexendo com essas campanhas, né? Eu não lembro que campanha que era. Ela falou assim, não, mas eu quero doar. E ela doou um litro, e eu sabia que isso ia fazer falta para ela. Ela doou 1 litro de óleo, sabe? Da casa dela. Então, assim, aí a gente percebe, né? Como que é isso, né? Aquele que óbolo da viúva. Tem mais desprendimento. Isso mesmo. E eles fizeram essa análise mesmo, né? Aquele que passou ou passa, né? Ele tem mais empatia em relação à dor alheia, né? Aquele que não passou, e mesmo com condições, ele tem bem dificuldade de poder compreender, né? Ele nem compreende essa coisa da falta. Eu achei interessante. Agora, hoje o tema é esse, né? E foi ontem que uma vez eu passei por uma situação assim que para mim foi uma lição. Tem uma família assim bem simples, bem que eu sempre levo cesta básica para eles no Natal. Aí chegou no Natal, eu fui no supermercado e comprei vinho, panetone, um monte de bugiganga de Natal, eu fiz uma cesta e fui levar para ela. E fazia tempos que eu não ia lá levar a cesta, né? Quando eu cheguei, ela olhou assim, abriu a cesta, me olhou com um olhar tão triste e falou assim, Maria, você não trouxe nem 1 quilo de arroz? Eu não tinha levado nem arroz e nem um feijão, eu levei só bolacha, panetone, essas coisas de vinho, não sei o que, de Natal. Ela falou assim, ela me olhou triste, assim, você não trouxe nem 1 quilo, nem um pacote de arroz? Aí eu falei assim, não trouxe só coisa de Natal. Ela falou assim, porque eu não tenho nada para pôr na panela. Cara, aquilo, eu fiquei com uma vergonha, voltei para o supermercado e fui fazer a compra de básica de comida, ela não tinha o que comer. Então, assim, a gente está no nosso mundinho de é Natal, então eu vou tomar vinho e comer panetone. E a realidade dela era outra, muito diferente da minha, né? Eu fiquei com muita vergonha esse dia, assim, sabe? De falar, olha, eu tô com, né, me preocupando com o supérfluo e ela não tem nem o que pôr na panela. Nem o arroz. Nem o arroz. Eu voltei para o supermercado e fui fazer a compra muito envergonhada, sabe, assim, da situação, porque, assim, a gente não tem noção, né, do que a pessoa passa, na verdade, porque faz parte da nossa realidade, não falta comida na nossa mesa, né, então a gente não tem muito essa noção, o que é faltar comida, né. Eu não sei se é o Divaldo... Por isso que a gente precisa estar lá, né? Faz horas que a Adriana está querendo falar. Fala aí, Adriana. Deixa a Adriana agora, vamos deixar a Adriana. É bem rapidinho. Eu não sei se é uma frase do Divaldo Franco ou da mentora Me Perdoem, que ele fala assim, o solidário nunca fica solitário. É Divaldo. E o avarento, o preço que ele paga é a solidão, né? Olha que interessante. Como ele não dá nada, ele não recebe nada também. A pessoa avarenta mesmo, né? Ele não dá, ele não recebe, né? Aí é assim, esses avarentos eles nem querem receber, porque se alguém se aproxima para dar alguma coisa, ele tem medo que essa pessoa esteja se aproximando para, na realidade, tirar. Então, ele não permite a aproximação. Ele cria uma espécie de redoma em torno dele para se isolar. Mas aí eu sugiro a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, que chama-se Infortúnios Ocultos. Ali tem uma historinha bem interessante dessa questão, né, do ter e dar.
Eu achei que o Júlio fosse ler. Eu estou esperando. Não é porque isso aí é uma questão assim que seria para reflexão. A pessoa ler e refletir a respeito. Em cima, inclusive, daquilo que a Maria falou. Uhum. Qual que é o capítulo mesmo, Júlio? Capítulo 13 do Evangelho. E tem 4. Vou dar uma olhada. Infortúnios ocultos é o título. Lógico que não precisa ler para refletir agora, não, né? Mas cada um pode fazer a sua reflexão em cima desse texto, que é muito interessante. É a respeito de uma pessoa que tem posses, que tem muito dinheiro, e faz a sua doação e não quer aparecer para ninguém. Até que um dia ela é descoberta. Eu não lembro mais. Ela é descoberta pela própria. Isso, que ela vai com a filha para demonstrar para a filha o que se faz, o que se pode fazer com os bens que se tem, com a posse que se tem, né? E ela se esconde. Na realidade, ela é uma doadora assim e não quer saber, né, de ser identificada, reconhecida, mas até um dia que ela é identificada, ela é reconhecida pela própria pessoa que recebe. É interessante essa passagem. É muito interessante. Muito interessante. Aí demonstra assim, a gente não pode generalizar, né? Porque, segundo essa passagem do Evangelho, essa pessoa era uma pessoa de posse material, né? Era de sociedade e tal. Então, assim, é complicada essa questão. Ela não queria, até mesmo assim, ela não queria aparecer porque perante, né, a sociedade a qual ela fazia parte, isso ficaria muito feio, né, para os outros, essas atitudes dela, né, de estar prestando atenção, prestando socorro, ajudando, auxiliando as pessoas mais humildes e carentes dos bens, né, daquilo que era a própria subsistência. E assim, até o dia que aparece, né, aquela pessoa que recebe, né, os donativos, ela sai também em busca de alguma coisa que ela possa, através do trabalho dela, conseguir algum recurso. E ela vai de casa em casa, frequentando, participando assim daquilo que ela estava produzindo e que ela estaria vendendo, até que ela bate exatamente na casa dessa mulher, né, que é a doadora, e é a doadora que vai abrir a porta. E as duas se deparam, uma com a outra, né? E aí quem tem recurso fala assim, você me reconheceu, mas você está proibida de dizer quem eu sou. É lindo, né? O Evangelho está repleto dessas histórias. Tem uma de uma rainha que sabia que o seu povo estava passando fome, estava sendo escondido dela. Eu acho que essa rainha depois fez uma comunicação mediúnica relatando isso, se eu não estou equivocada. Mas essa rainha saía no reino disfarçada com aquela saiona, e debaixo da saia era um monte de comida, de alimentos, que ela saía distribuindo nos casebres, na rua. Ela não queria que ninguém soubesse. A rainha não queria que soubesse, porque isso também não ia pegar bem para ela, que ela estava entendendo que o povo dela estava passando fome, estava passando necessidade, mas, de acordo com o reino, naquela época, ela tinha que continuar fingindo que não estava ajudando ninguém. Eram umas coisas assim, parecidas. Então, é isso, né? Mas é muito interessante. Então, lembrando aí que no nosso próximo encontro é o Júlio que vai conduzir, né, Júlio? Contar umas historinhas para vocês. Vai ser bem legal. O Júlio vai resgatar a importância da poupança. Vai convencer a gente de voltar a poupar. Nesse caso aí, a poupança é a memória. Aquilo que eu consegui guardar na memória, né, e que eu consegui depois distribuir. Então tá.
É verdade. É isso aí. Compartilhou, né? Distribuiu. Exatamente. Porque não adiantava ficar somente numa cabeça, né? Ou duas, né? Porque é o caso da minha mãe também. Então a gente resolveu, vamos botar isso para fora, né? Pode ser que interesse para alguém. Acho que isso aí vai ser um excelente exemplo, linkando com o tema de hoje, né? Que não é bem o dinheiro, mas é a memória, é aquilo que tem de conhecimento que foi compartilhado, né? E aí para poder ter um acesso maior a muitas pessoas, né? Sim. Tirar a candeia debaixo do alqueire, né? Colocar para todo mundo ver. Exatamente. Bacana. Então tá, né? Acho que tem mais alguma contribuição aí, senão a gente já vai partindo para o encerramento. Podemos? Mais alguém? Podemos. Tudo bem, Renata? Mais alguma coisa? Então tá, eu vou agora paralisar a gravação, agradecendo muito todo mundo, né? Os que estão aqui, os que virão depois, né? Assistir, curtir, compartilhar, ou inscrever no nosso canal, né? Todo mundo que faz lá esse negócio do YouTube, se inscreva no canal, se inscreva no canal. A gente não está pagando direito, né, Renato? Edna, por favor, gente, se inscreva no canal e ativem o sininho. Ative o sininho, dá uma curtida. Dá uma curtida. Tá onde? Tá no YouTube? Tá no YouTube? Sim, tá no YouTube. Uhum. Ok, gente, eu vou... Qual é a... Da Abrap, né? Isso, Abrap, isso. Então, tá vendo? Ele não ativou o sininho, ele não tá nem sabendo. Não, pois realmente eu não estava sabendo. Tem que se inscrever e ativar o sininho, tá, Júlio? E dar a curtida. A curtida é muito importante. Vou dar umas cacetadas lá no sino. Vou dar umas cacetadas no sino para ele fazer bastante barulho.